Amém. Vamos primeiramente ler, então, Mateus capítulo 10, versículos 40 a 42. São palavras de Jesus que dizem assim para mim e para você. Versículo 40 de Mateus 10. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Amém? Feche seus olhos um pouquinho para nós orarmos. Deus Todo-Poderoso, nós estamos falando aqui nessa noite sobre algo do teu coração, uma característica, um atributo do Senhor para as nossas vidas, para que possamos aprender isso e praticar isto, e desta forma experimentarmos também a recompensa que o Senhor tem, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, que possamos vivenciar isso e que possamos também transmitir isso na nossa casa, na nossa família, para as pessoas ao nosso redor. Que assim seja, que nesse tempo agora o teu Espírito continue falando e trazendo iluminação no nosso entendimento, para que a tua vontade seja feita em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos mergulhar então aqui no poder do céu aqui na terra. Hoje nós vamos meditar em algo que faz parte do coração de Deus. Hoje nós vamos aqui nos aprofundar numa característica, num hábito, numa postura que parte do coração de Deus. E que isso venha partir de cada um de nós, que nós possamos trazer isso para a nossa vida e então praticarmos isso com as pessoas ao nosso redor. Tenho certeza que se nós fizermos isso, os resultados na nossa vida, a recompensa na nossa vida será completamente diferenciada, será algo sobrenatural. Aqui Jesus fala, vamos partir aqui esse versículo como ponto de partida, essa passagem aqui, fala sobre receber, receber os discípulos, receber a Jesus. Então, toda vez que a gente tem uma postura de receber, eu vou explicar melhor o que significa, mas quando a gente recebe, quando a gente está aberto às pessoas ao nosso redor, a gente recebe uma certa recompensa, e nós vamos falar sobre isso agora, nos aprofundar aqui de uma forma sobrenatural. Fique esperto, fique atento. Tudo isso gera uma recompensa na nossa vida, gera um resultado na nossa vida, e o resultado que Deus quer que aconteça na sua vida é o melhor, e que isso venha acontecer, mas é preciso virar uma chave dentro de nós, para a gente trazer esse poder do céu para a terra. É algo que vem do coração de Deus, é algo que vem do relacionamento entre Pai, Filho e Espírito Santo. O nome desse poder é poder da honra. Quando a gente lê ali Jesus falando, quem recebe vocês, recebe a mim. Então quando as pessoas honram vocês, estarão honrando a mim. Quando eles me recebem aquele que me enviou. Eles estão honrando a mim, honram o Pai. Então a postura com a qual nós temos em relação às pessoas, a forma com a qual nós olhamos para as pessoas, o valor que nós damos para as pessoas, a importância, o respeito, a valorização, isso faz toda a diferença, gera uma recompensa na nossa vida. Então fique bem atento, porque honra promove resultados maravilhosos, desonra promove resultados catastróficos. Como isso parte do coração de Deus, eu quero aqui citar rapidamente 3 versículos que falam sobre essa honra mútua na Trindade. Jesus fala assim em Mateus 3,17. Deus fala assim sobre Jesus: então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. O Pai está ali demonstrando a sua satisfação, está ali fazendo questão de honrar, de valorizar o seu filho. A gente vê também Jesus falando sobre o Pai em João 17,4. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. O que ele está dizendo ali? Reta final, Pai, te honrei aqui, olha, completei aqui na terra a obra, te glorifiquei aqui na terra, te honrei aqui, fiz aquilo que a gente combinou, vim aqui na terra para mostrar para as pessoas qual é o caminho de volta para o Senhor. Concluí a obra. É uma expressão de honra, uma expressão de glorificação, uma expressão de amor, uma expressão de valorização. E Jesus falando do Espírito Santo em João 15:26, quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará
a meu respeito. Então você vê em todo o tempo algo no relacionamento entre Pai, Filho e Espírito Santo, que é uma honra mútua. Diga, honra mútua. É importante a gente entender isso, gente. A gente vai aqui agora mergulhar nesse poder da honra e a gente vai ver resultados que acontecem. Mas vamos primeiramente ver resultados da desonra, para a gente não fazer igual, tá bom? Existia um homem, sacerdote Eli, que tinha os seus filhos. Eles eram sacerdotes e os seus filhos ali, os filhos de Eli, faziam coisas erradas, pecavam lá, tinham relação com as mulheres, né, em lugar que não deviam ter relações com essas mulheres. Eles mexiam com os valores, com as coisas que eram ofertadas, não faziam o que era para fazer. E o pecado do pai era fazer vista grossa. Ele não corrigia os seus filhos. E Deus tinha um plano para Eli e seus filhos. Mas olha só o que a desonra causa na vida de uma pessoa. 1 Samuel 2,30 diz assim: portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Olha o projeto de Deus. Havia um projeto de bênção, de vida. Ele tinha uma função importantíssima. Eles estavam ali para serem o canal entre Deus e os homens, sacerdotes. Mas agora, porque eles tinham cometido pecado e não tinham se arrependido, desonraram a Deus, o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Tipo, mudei de ideia. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Deus é um Deus de amor, mas Ele é um Deus de justiça. A desonra gera morte. A desonra muda os planos. A desonra, ela tira uma recompensa de vida, um resultado de vida, e ela atrai um resultado catastrófico. Outro exemplo de desonra, e é uma desonra à família espiritual, a gente vê em Atos 5. A gente vê ali Ananias e Safira, faziam parte ali do povo de Deus. Eu estou aqui citando alguns versículos, e depois a gente vai assim concentrar na questão do resultado da honra, tá, gente? Então, aqui é uma passagem só para a gente ter uma introdução aqui, e ter uma clareza do que a desonra causa. Ali, Ananias e Safira estava junto com os discípulos ali, Pedro, Tiago e os demais, e o povo de Deus ali no começo, na igreja original, a igreja primitiva, eles compartilhavam os seus bens. Isso era um combinado entre eles. Eles viviam totalmente para Deus, eles vendiam os seus bens e eles entregavam tudo aos pés dos apóstolos. Esse era o padrão da igreja primitiva, e tudo era repartido entre eles, de acordo com as suas necessidades. E Ananias e Safira se disseram família de Deus. Eu faço parte dessa família. Eles venderam os seus bens, só que eles mentiram. E eles venderam suas propriedades e falaram que venderam por um valor e na verdade venderam por outro. E falaram lá para os apóstolos que venderam por outro valor. Mas eles tinham se disposto a viver daquela forma. Então não era legal eles falarem uma coisa e fazerem outra. Se não quisessem fazer aquilo, era melhor ter falado que não queriam fazer. Mas se eles se colocaram como parte daquela família, se colocaram como pertencentes àquela família espiritual, eles deveriam então reagir, agir, corresponder àquela expectativa, aquilo que tinha sido combinado, serem transparentes e verdadeiros. E aí eles fizeram aquela maracutaia. E olha que Pedro fala para Ananias numa conversa, ele sozinho primeiro, está lá em Atos 5, versículos 3 e 5. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que você recebeu pela propriedade? Versículo 5, ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Agora o versículo 9, o papo agora é com a Safira. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta aos pés do que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. Desonra gera morte. Desonra não faz parte do coração de Deus. Desonra não tem nada a ver com Deus. Aí que está. Então, às vezes a gente desonra as pessoas, a gente não percebe, e o desejo aqui nessa noite é que haja uma avaliação nossa, pessoal, para que a gente não venha ter atitudes de desonra com ninguém, nem com Deus, nem com ninguém. Pelo contrário, nós possamos aprender a ter atitudes de honra. O que isso significa, como é isso de verdade, para que nós possamos, dessa forma, atrair o coração de Deus, porque isso atrai o coração de Deus, atrai a presença de Deus, atrai o poder de Deus, atrai os milagres de Deus para a nossa vida. E a gente vai ver isso aqui agora. Mas antes eu ainda quero ler Mateus 13, 55 a 58, que fala assim, não é este o filho do carpinteiro?
O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Estão falando de Jesus. Jesus tinha voltado ali em Nazaré. Ele tinha feito muitos milagres em outros lugares, mas ele tinha ido para a sua terra, onde as pessoas conheciam ele, viram ele gurizão, conheciam a família dele, conheceram os pais, viram o Jesus pequeno. E aí chega Jesus depois de um tempo, fazendo autos sobrenaturais, falando do reino dos céus. E eles começam isso aqui: pô, não é aquele Jesus que a gente conhece, não conhecemos os pais dele? Olha só, 56, não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. As pessoas não estavam recebendo Jesus como profeta, não receberam o galardão de profeta. As pessoas não estavam recebendo Jesus como filho de Deus, então não experimentaram o poder de Deus. Eles não honraram Jesus, eles estavam vendo ele como um simples homem. Às vezes acontece na nossa vida, porque a gente conhece as pessoas como elas são, conhece o marido, conhece a esposa, conhece os irmãos, conhece erros das pessoas, vê algumas coisas que às vezes não nos agradam, e aí a gente desconsidera a pessoa, desonra as pessoas no pensamento, desonra a pessoa falando algo para outra pessoa sobre aquela pessoa. Isso não atrai o coração de Deus, não atrai a bênção de Deus. E olha o versículo 58, e não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Desonra impede que milagres aconteçam. Milagres às vezes não acontecem na nossa vida porque a gente tem atitude de desonra. E que a gente possa fazer uma avaliação geral da nossa vida, para que possamos então eliminar toda postura, todo pensamento de desonra, entender isso, e a partir de agora então, entrarmos numa nova postura de acordo com o coração de Deus. Outro exemplo de desonra a liderança espiritual. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés. Está lá em Números 12, 1 a 10, o versículo 1 diz assim: Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles. Olha só, a ira do Senhor se acendeu contra Miriam e Arão, porque eles estavam criticando Moisés. Por quê? Porque liderança espiritual representa Deus. E o que acontece? Quando alguém critica a liderança, está criticando a Deus. Deus não se agrada, gente, seja qualquer tipo de liderança espiritual. E ele os deixou. Deus se afasta daqueles que desonram liderança espiritual. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a da neve. Arão voltou-se para ela, viu que ela estava com lepra. Desonra a liderança é desonra a Deus também. Só que agora nós vamos para os resultados da honra. Agora sim, né? O negócio estava pesado, né? Agora nós vamos para a parte boa agora. Resultados da honra. Vamos lá? Vamos juntos? Para a gente atrair isso para a nossa vida e começar a aplicar? Existem alguns exemplos de honra e alguns resultados, algumas recompensas, algumas coisas que acontecem na vida das pessoas que expressam honra de alguma forma. A gente vê a vida de Noé e seus filhos. Está lá em Gênesis 6, nos versículos 9, 18 e 22. A gente vê ali um Noé que obedece a Deus num tempo doido lá, em que não chovia como está chovendo agora, essa chuvinha gostosa. Isso aqui não tinha acontecido ainda. E Deus falou para Noé: faz uma arca aí, uma doideira, porque eu vou fazer cair um dilúvio sobre a terra. E assim Noé obedeceu. Noé chamou então os seus filhos e as mulheres de seus filhos. E isso era uma doideira naquele tempo, era uma loucura. A gente já ministrou isso um domingo aqui atrás, falando justamente sobre isso. Quando o pai escuta o pai, a família é salva. Acontece que Noé honrou a Deus com a sua própria vida. Não foi fácil, gente. Fazer uma coisa louca, totalmente fora da casa, fora do comum, desperdiçar tempo, dinheiro, tudo. Desperdiçar não, investir, né? E eles aplicaram toda a sua vida nisso. Os filhos obedeceram o seu pai. As mulheres dos filhos honraram os seus maridos, que estavam honrando o seu pai, que estavam honrando o pai. Eu e você partimos dos filhos de Noé. Eles honraram o pai, que honrou o pai. Experimentaram a salvação e o mundo, a terra foi resetada, foi reiniciada através dessa família que honrou o pai. A honra gera vida, gera bênção, gera salvação. Outro exemplo também de honra está ali na vida de Jó. Esse exemplo para mim fala demais, sempre falou muito. Jó era um homem muito respeitado. Ele honrava a Deus, honrava os seus filhos, fazia sacrifícios. Naquela época se fazia isso no povo
né, daquela época, se fazia sacrifício em prol dos pecados. Ele fazia isso em prol dos possíveis pecados dos filhos. Ele se preocupava tanto com seus filhos. Então você vê ali uma preocupação, uma valorização, né? Um coração de honra mútua. Jó, ele passou por tudo aquilo que talvez você já sabe da história. Satanás falou para Deus: olha só, se tu tirar tudo dele, ele vai te amaldiçoar. E Deus permitiu que isso acontecesse, para nos ensinar até esse estímulo para mim e para você. Depois Jó, ao honrar a Deus, continuar honrando, Jó teve toda a sua recompensa e continua tendo. E continua gerando vida na vida de muitas pessoas. Inclusive na minha, foi marcante num certo momento da minha vida. Mas tem uma atitude ali, uma situação que aconteceu, especificamente, que fala do coração de honra de Jó. No momento que ele estava cheio de ferida no corpo, fedendo, irreconhecível, desprezado por todo mundo. Chega a esposa dele e fala para ele assim, lá no versículo 3 do capítulo 2. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Aí vem o versículo 10, aí sim. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Sabe o que ele está respondendo aqui? Fala para a esposa dele. É onde eu falei o versículo 3 antes aqui, né? Fala sobre o coração de Deus com relação a cada um de nós que honra a Ele, honra a sua palavra. Aí no versículo 10 aqui, logo depois que a esposa então fala para ele assim, ó, Jó, seguinte, você está mal demais, amaldiçoa Deus e morre de uma vez. Amaldiçoa Deus e morre, você está sofrendo demais. Quem aqui já um dia já não orou para uma pessoa que estava num leito de morte e não tinha mais com olhar humano salvação? E a gente já não orou assim, Senhor, a pessoa está sofrendo demais, ou cura totalmente ou leva, né? Eu já orei assim para algumas pessoas. E aqui era o coração da esposa dele, a esposa de Jó estava assim, eu creio que estava assim. Amaldiçoa Deus uma vez e morre, porque Jó não amaldiçoava Deus de jeito nenhum. Olha o coração de Jó. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Jó, passando a desgraceira que estava, ele continuou honrando a Deus. Mas tem uma postura aqui que nos fala. A esposa de Jó era uma mulher que amava Jó e que amava ele, contanto que foi ela que sobrou e ela que depois ficou com ele, né? Senão, acho que se não fosse bom, acho que Deus levava, né? Mas não, ela passou tudo aquilo com Jó e depois continuou. Ela ainda deu filhas maravilhosas, ainda mais belas que as anteriores. E depois viu toda a restituição acontecendo. Então, a gente observa ali, eu entendo que havia um amor entre eles. Mas, quando ela dá um conselho ruim para ele, amaldiçoa Deus uma vez, ele tem uma resposta dura. Você está falando como uma insensata, como uma tola, como uma burra. Essa é a mesma palavra. Jó é firme contra um conselho errado, mesmo sendo de uma pessoa amada. Então eu quero falar uma coisa para você. Às vezes, as pessoas amadas, queridas, vêm e falam algumas coisas nos nossos ouvidos. Coisas que te levam a querer desonrar o teu marido, a tua esposa, teu líder espiritual, tua igreja, teus irmãos, teu irmão, teus pais. Não escute não. Quer fazer? Faça como Jó. Quer saber? Dê uma palavra dura. Vou fazer assim, não, você está falando algo que não é legal. Eu repreendo essa tua palavra. Então, repreenda a palavra quando você perceber que é um conselho que vai desonrar alguém. Amém? Outro exemplo maravilhoso de honra é na vida de Davi. Eu quero dar um foco na vida de Davi. 2 Samuel, capítulo 7, versículos 1 e 2. Nesse momento aqui, gente, Davi já tinha vencido muitos povos. Ele já tinha sido instituído rei. E ele estava num tempo muito bom. No tempo ideal. Venci todo mundo, conquistei tudo, estou bem na fita. E diz assim, no versículo 1 do capítulo 7 de 2 Samuel: o rei Davi já morava em seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca do Senhor permanece numa simples tenda. Grave uma coisa, que cada etapa de vida sua
para você fazer, para você guardar isso e fazer. Lembre disso. Essa aqui é uma chave poderosa de honra que muda a história da vida de qualquer pessoa. Eu falo isso como experiência própria, porque vira e mexe eu tenho que trazer isso à minha memória, porque Deus falou isso comigo um dia e falou para eu guardar isso pro resto da minha vida, e eu estou passando isso aqui para vocês. Essa chave de honra a Deus mudou a história de Davi. Davi não precisava fazer isso. Deus, ele se manifestava através da arca do Senhor, que estava numa tenda. O que Davi fez? Davi estava numa boa, mas ele quis expressar honra a Deus. Ele viu que ele estava morando num palácio maravilhoso e a presença de Deus está numa tenda. A arca do Senhor está numa tenda. Ele decidiu no próprio coração em construir o templo para Deus. Gente, e foi o templo. Foram muitos tesouros investidos para honrar a Deus. Expressão de honra a Deus. Foi investimento dos tesouros próprios de Davi. O povo todo entendeu esse coração de honra a Deus e fez a mesma coisa. De acordo que sobraram valores para poder construir o templo. O povo viveu feliz. O povo prosperou. Aquela atitude de Davi já era um homem vitorioso, já era um homem que tinha promessa de Deus, mas olha o que Deus fala de Davi. Preste bem atenção na importância desse princípio da honra. Versículo 8 de 2 Samuel 7, diz assim: Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu o tirei das pastagens, onde cuidava dos rebanhos, para ser o soberano do meu povo Israel. Deus está aí recapitulando a história dele. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Olha só, olha a história de Davi. E Deus é que está fazendo a questão de contar. Agora, esse agora muda tudo. Essa palavra, por mais simples que pareça, Machado, ela muda toda a história. Por quê? Porque é uma consequência agora, que o que vai ser falado é uma consequência da postura de honra de Davi. Que, entre aspas, não precisava fazer. Ele já honrava a Deus, ele é chamado o homem segundo o coração de Deus. Ele já demonstrou atitude de honra antes aqui, eu vou falar sobre 2 delas. Lá, antes dele ser rei, o coração de honra sempre esteve nas atitudes de Davi. Ele errou também, teve momentos que ele pisou na bola feio, mas aqui a gente está falando da parte boa. Agora, eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra, e providenciarei um lugar para o meu povo Israel, o povo está junto, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início, e tem feito desde a época em que nomeei juízes sobre o meu povo Israel. Também subjugarei todos os seus inimigos. Proteção, livramento. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia, legado na sua vida. Meu nome vai continuar sendo falado. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra do meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Qual pai e mãe aqui que não quer que seus filhos andem no caminho da bênção, no caminho de Deus, né? Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho, o rei Saul, que queria matar ele antes. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Por causa daquela atitude de Davi, de expressar honra a Deus, e também honra a sua liderança, honra as pessoas, ensinou isso para Salomão, a gente vai ver isso aqui agora. Esse era o coração de Davi. Deus falou o seguinte: já te abençoei um monte, te protegi até aqui, só que agora tua vida vai marcar todo mundo que vem pela frente. Jesus é chamado filho de Davi, porque vem da descendência de Davi, vem da descendência dele. Por isso que eu e você estamos sentados aqui, ouvindo a palavra do Senhor. Essa postura de honra a Deus, ela traz o sobrenatural de Deus sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre as suas realizações. Quer ver uma outra postura do coração de Davi? 1 Samuel capítulo 24.
Quando Davi estava sendo perseguido pelo Saul, Saul era rei, Deus já tinha falado para Davi, eu vou fazer você rei, só que vai chegar um tempo. O que aconteceu? Saul estava perseguindo Davi, querendo matar ele. E durante essa perseguição, Davi estava escondido com seus valentes numa caverna, e Saul entra lá para fazer necessidade. Está escrito lá, 1 Samuel 24. E aí, os seus valentes, homens que andavam com ele, com fidelidade, que salvaram muitas vezes Davi, esses homens falam assim para Davi: Senhor, assim diz o Senhor, eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos. Olha aí, William. Parecia, não parecia? Peraí, o cara está me perseguindo, entrou na caverna, está ali, literalmente com a calça na mão. Vamos falar assim, né? Gente, agora é a hora, deu na minha mão. Aí vem os amigos dele, os parceiros de guerra, de vida e morte. Davi, é agora, pega ele, acaba com o teu problema, com o teu sofrimento, está sendo perseguido injustamente. Deus te deu na tua mão. Aí Davi fala assim para eles: vocês estão malucos? São doidos? Como é que eu vou tocar no ungido do Senhor? Estou fora disso aí. Davi tinha o entendimento da honra. Por mais que aquele rei estava sendo um rei mau, estava sendo um líder mau, ele estava honrando esse líder. Ele estava não concordando com as posturas dele, mas ele não foi contra esse líder. Ele não foi para matar mesmo que estava sendo atacado por ele. E acontece depois de novo em 1 Samuel 26. Sabe o que acontece? Estava lá Saul e os seus guerreiros dormindo, um sono pesado. E aí Davi vai lá, tinha a possibilidade de matar, mas não matou. Ainda ficou arrependido porque cortou um pedacinho das vestes do rei. E aí ele não matou. O Abisai, que era o amigo fiel dele ali, o guerreiro, junto com ele, Abisai falou: pode deixar que eu vou lá e corto a cabeça dele. Deus te deu na tua mão, olha aí, ó. E Davi fala: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Eu não. Deus faz o que ele quiser fazer, mas eu não vou tocar. O que aconteceu, gente? O que isso nos fala? Mesmo que tenha algumas pessoas que são fiéis, que são legais do nosso lado, se a gente tem um coração que honra, a gente não vai escutar esses maus conselhos de novo. Pode parecer uma coisa, se você não tiver com o coração com o princípio da honra, às vezes você vai tomar uma atitude errada. Se Davi matasse Saul ali naquele momento, a história não ia ser a mesma. Uma decisão errada. Uma decisão por um conselho errado, que muitas vezes são de pessoas que estão ao nosso redor e que a gente gosta, isso pode trazer um resultado catastrófico. Pode eliminar a bênção da nossa vida. Então, fique atento, para que a partir de agora você caminhe com o coração em honra, e mesmo que venham conselhos errados, você saiba o caminho a seguir, mediante a palavra do Senhor, mediante o que Deus diz para cada um de nós, não para que o que as coisas pareçam ser. Davi não ouviu os maus conselhos. Há pessoas que a gente gosta, mas que não entendem nada de honra, mas que você cresça em honra, e você tenha resultados sobrenaturais na sua vida. Não ouça essas vozes, mesmo que você goste dessas pessoas. Pelo contrário, repreenda e ensine, como Jó fez com a sua esposa, como Davi falou aqui para os seus valentes. Negativo. Ensinou o princípio. Ele é homem de Deus, ungido por Deus, ele foi colocado lá. Se Deus colocou, ele tira. Quem sou eu para ir falar mal, para ir ferir ele de alguma forma? Honra, esse poder, ele muda o resultado da nossa vida. Acontece que Salomão, filho de Davi, aprendeu isso do seu pai. E é o último exemplo de honra que eu vou dar nessa noite. Em 1 Reis, capítulo 3, Davi assume o trono do seu pai. Agora você imagina o seguinte: Davi tinha sido o top. Aí chega Deus para Salomão e fala assim: Salomão, meu filho, lá em sonho, né? Salomão, pede o que você quiser que eu vou te dar. Salomão era da idade de vocês, assim, ó, gurizão. Agora, tu imagina a responsa do cara, a responsabilidade. Poxa, Davi foi o top dos tops, foi o rei. Agora eu estou assumindo o trono. Aí Deus chega para você e fala assim: pede o que você quiser. Qual é a tendência natural, Dick? Eu, pelo menos, penso assim: não quero ficar por baixo. Senhor, me ajuda aí para eu poder conquistar, para continuar. Não posso abaixar o nível, né? Eu quero continuar em top nível aí. Quero continuar conquistando, vencendo todas as guerras, né? O povo prosperando financeiramente, o reino abastado. Quero continuar topzera. Mas Salomão pediu o seguinte, vamos ver? 1 Reis 3, 9 em diante. Dá, pois, a teu servo
um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? Versículo 10. O pedido de Salomão, o pedido que Salomão fez, agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isto e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Eu vou parar por aqui por enquanto, preste atenção. Salomão estava preocupado com as pessoas. Ele valorizava as pessoas. Ele valorizava o povo. Ele valorizava as pessoas que estavam ao seu redor, a família, o povo naquela época. Não havia distinção da parte espiritual com a parte de sentimento de família, tá? O nosso povo, o povo é a família, né? Hoje se separa muitas coisas, naquela época não. Salomão, através desse pedido, ele demonstrou honra ao seu povo. Ele estava mais preocupado, dando mais valor, dando mais peso, mais importância ao povo do que as suas próprias realizações. Porque ele queria julgar bem o povo para que o povo ficasse bem na postura que ele estava. Aí Deus deu isso para ele, a sabedoria que ele precisava, só que Deus deu mais. Versículo 13. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei sua vida. Volta o versículo 10 para mim, por favor. Eu quero ressaltar o versículo 10. O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Isso, honrar a Deus, honrar as pessoas, honrar, valorizar o próximo, atrai a presença de Deus. Deus se inclina para posturas de honra, porque é do coração dele, faz parte da essência de Deus. Pai, Filho e Espírito se honram mutuamente. Jesus veio para nos abençoar, para nos ensinar esse caminho, para que sejamos novamente família de Deus, para que possamos entender isso, aprender isso e experimentar cada vez mais disso. Honra atrai não somente a presença, mas atrai também o poder de Deus. Abre porta para o sobrenatural acontecer. E que a partir de agora, você possa virar uma chave no teu coração para valorizar, honrar, respeitar ao Senhor, respeitar, honrar, valorizar as pessoas ao teu redor. E a Bíblia ensina sobre isso, em todos os níveis. Essa é uma noite para você agora fazer uma avaliação. Você tem honrado verdadeiramente a Deus com o seu coração, com os seus recursos, com o seu tempo, com as suas habilidades? Você tem honrado os seus irmãos? Olha o que a palavra do Senhor nos ensina para a gente ir para a reta final. Eu quero dizer uma coisa para você: honre a sua família. Você está aqui algumas passagens que falam sobre tipos de honra para mim e para você, para que possamos então agora virar uma chave no nosso coração e mudar algumas coisas. Amém? Fique atento, receba. Honre a sua família. Efésios 6, de 1 a 4. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. É honra na família. Honre a sua família. Valorize o tempo na sua casa. Gaste tempo. Invista no relacionamento, na atenção. Dê mais valor aos pequenos momentos. Dê mais valor às pequenas coisas. Dê mais valor ao que o outro pensa, não só ao que você pensa. Invista tempo nisso. Que aí vem o sobrenatural de Deus. Isso agrada o coração de Deus e faz milagres. Porque o princípio de honra faz milagres. Honre seus líderes. 1 Tessalonicenses 5, versículos 12 e 13 diz assim: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Da mesma forma como Davi fez, da mesma forma como Salomão fez. Honre as autoridades.
Romanos 13, 5 a 7 diz assim: portanto é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Pague seus impostos. Declare imposto de renda. Não entre nessa onda de meia nota, de vender sem nota. Não faça isso. Não importa que seja com os impostos. Ah, mas eles roubam, eles fazem, o problema é deles com Deus. Mas nós vamos fazer a coisa certa. Nós vamos honrar. E eu conheço vários, não poucos, vários irmãos que são empresários, que pagam seus impostos, que pagam tudinho lá na nota fiscal direitinho e prosperam, porque Deus abre a porteira, porque Deus honra aqueles que honram a sua palavra. Honre os seus chefes. 1 Pedro 2,18 diz assim: escravos, na nossa linguagem hoje é funcionários, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Dessa forma a gente honra a Deus. Ah, mas aquele chefe lá é aquilo assim, assim, assado. Continue honrando, continue fazendo a coisa certa. Ah, mas eu não para ser mandado embora, eu vou avacalhar. Está desonrando a Deus. Honre o seu serviço, honre o seu trabalho. Se o chefe é ruim, se o trabalho é ruim, não murmure, não reclame. Peça conta e vá embora e agradeça pela oportunidade de trabalhar naquele emprego, de poder ter um salário naquele emprego. Ah, mas eu ganhava pouco, mas ganhava. Honre sempre. Faça o seu melhor. Você tem subordinados? Honre essas pessoas. Efésios 6,9 diz assim: vocês, senhores, tratem seus escravos, ou funcionários, ou subordinados, da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles, e de vocês também, está nos céus, e Ele não faz diferença entre pessoas. E eu pergunto para você, como você tem tratado o gari, o lixeiro? Como você trata a pessoa, o ascensorista lá, aquele que aperta o botão no elevador? A pessoa que faz um serviço para você? Você agradece? Um dia desse, eu peguei o meu filho, faz um tempinho, e falei: filho, agora não me lembro se era uma caixa de bombom ou se era uma caixa de bis. E fui com ele lá para agradecer os garis que recolhem o lixo lá da nossa casa, da nossa rua, nosso bairro. Fiz isso para ele entender, porque a gente precisa fazer isso aqui, valorizar as pessoas que nos servem. As pessoas todas elas têm valor. A gente precisa mudar isso. Quanto mais a gente entender isso, olhar para as pessoas, todas elas, sejam as que estão sobre nós ou as que estão sob nossa liderança, se a gente olhar com um olhar de honra, os céus se abrem sobre as nossas vidas. Às vezes a gente olha com um olhar de desprezo para algumas pessoas, olha com um olhar de desvalorização. Isso não é coração de Deus. Mas quando a gente olha com um olhar de valorização, pode ser a pior pessoa que seja, mas ela é importante para Deus. Os atos dela podem não ser bons, mas elas são importantes para Deus, elas têm valor, porque elas são pessoas. E que a gente possa entender isso de uma forma mais intensa, que isso possa vir no teu coração nessa noite. Que a partir de agora vire uma chave no teu coração, para que você possa olhar para cada pessoa com um valor inestimável que cada uma delas tem. Não somente aquelas pessoas que vão trazer um benefício para você, não, mas aquelas que talvez não tenham nada. O cobrador do ônibus tem valor. Cada pessoa tem o seu valor. Seja ele novo, seja ele mais velho, seja ele da sua família ou não, seja a pessoa que tem dinheiro ou que é pobre, não importa, todos têm valor. E a gente precisa honrar a todos. Desenvolver isso, esse olhar para cada pessoa. Se não fosse assim, a palavra do Senhor não falaria. E eu sei que isso abre o céu sobre a nossa casa. Algumas coisas às vezes não acontecem, não desatam na nossa vida, porque a gente não dá o devido valor. Eu vi aqui pessoas ontem dando valor, deram valor para a chamada que o seu pastor deu, vieram para o mutirão, né? Estavam aqui expressando honra a Deus, honrando a família espiritual, aqui trabalhando a beça para fazer o mutirão aqui no galpão do lado e aqui nesse galpão. Foi uma benção. Eu sei que cada um tem o seu galardão, vai ter a sua recompensa. Por quê? Porque a expressão de honra, isso atrai o coração de Deus. Isso é espiritual. Honre a Deus, honrando a todos. Colossenses 3, 18 a 25 diz assim, para a gente ir para o final. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como convém a quem está no Senhor.
Teu marido pode ser uma tranqueira, mas honre ele. Pode não concordar com algumas atitudes erradas, mas honre o seu marido. Não fale mal do seu marido para as pessoas lá fora, lá no salão de beleza. Maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Tem que tratar a mulher da melhor forma, como a princesa. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor, filhos. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem. Escravos, funcionários, de novo, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. E 1 Pedro 2,17 diz assim: tratem a todos com o devido respeito. Tratem quem? A todos com o devido respeito. Amem os irmãos. Amor se expressa com atitudes. Se a gente faz parte de uma família espiritual, a gente expressa honra, expressa valorização com atitudes. Temam a Deus. Temer é honrar a Deus. Mesma palavra, sinônimos. E honrem o rei, as suas lideranças em geral. Isso atrai a bênção de Deus, porque faz parte do coração de Deus. Quando a gente olha para as pessoas com esse coração e vai crescendo nisso, quando a gente aprende a honrar, algo acontece dentro de nós. Algo acontece também ao nosso redor. Quando a gente se inclina a querer ter esse coração de honrar, agir pelo princípio da honra, a nossa mentalidade é diferente e as nossas palavras vão ser diferentes. Vamos deixar com que entre coisas dos nossos ouvidos, agora com um filtro certo da palavra. Nós vamos ter posturas que vão de acordo com a honra que dizemos ter. E tudo aquilo que a gente valoriza, a gente investe, gente. Tudo aquilo que a gente valoriza, a gente investe dinheiro. Se você valoriza a tua esposa, campeão, investe na tua esposa. Esposa, invista no seu marido. Invista para o seu marido. Filhos, pais, invistam na sua família. Irmãos, invistam na família espiritual. Honrando uns aos outros, nós honramos o Pai. Quando a gente honra a palavra de Deus, nós honramos a Deus e a gente atrai a presença de Deus. Deus se inclina, Deus se agrada. E Deus age com o sobrenatural, faz milagre lá na sua casa. Vai fazer milagre, aquele milagre que você está esperando. Creia nisso, confie na presença e no poder de Deus. Honre a Deus acima de tudo e de todos. Honre a Deus acima de tudo e de todos. Honre a sua palavra acima de tudo e acima de todos. Honre a família de Deus. Honre os que lideram sobre ela, todos. Honre os seus irmãos, pois isso é honra a Deus. Valorize, respeite, honre cada pessoa que Deus coloca em seu caminho. Que se abra um olhar agora em você. Um olhar sobrenatural que vai te fazer enxergar nas pessoas ao teu redor algumas coisas que até hoje você não percebeu. Eu sei do que eu estou falando, porque quando a gente se inclina para esse coração, a gente começa a observar nas pessoas ao nosso redor coisas que normalmente as pessoas não percebem. A gente consegue enxergar uma beleza, a gente consegue enxergar tesouros preciosos, sabe? Que edificam o nosso coração. A gente aprende umas com as outras, uns com os outros. A gente cresce, a gente se edifica e a gente pode também contribuir com a vida das pessoas, gerando vida, fazendo a diferença. E quando a gente faz isso,
Deus se inclina e age. Aí você vai ver o poder da honra. Você pode até estar passando um período difícil, mas se você continuar honrando e fizer como Davi fez, de continuar honrando, como Jó fez, continuar honrando, aí vem a recompensa. Não perca o princípio da honra na sua caminhada. Continue honrando. Cresça nas práticas de honra, para que você possa experimentar mais e mais dessa recompensa que Jesus falou. Amém? Vamos orar? Fique de pé. Vem sobre a tua vida uma atmosfera de luz, no seu coração, de dentro para fora e ao teu redor. Onde teus pés pisarem, esse princípio de honra estará aceso. Os teus olhos olharão com o olhar que Deus tem para cada um de nós, porque Ele não fica olhando o erro, Ele olha o valor que cada pessoa tem. Ele valoriza, Ele vê as coisas que normalmente nós não vemos, porque na nossa carne a gente tem uma tendência de olhar para as coisas ruins, mas a partir de agora você vai começar a olhar com as coisas boas, vai começar a valorizar mais. Pai, em nome de Jesus, antes da gente desejar os resultados sobrenaturais desse princípio da honra, eu quero aqui clamar pela vida dos meus irmãos, para que algo aconteça em seus corações agora, e cada um agora possa ter uma chave agora girada no seu coração, e olhar para cada pessoa agora com um olhar de valorização e honrar as pessoas, demonstrar respeito, demonstrar mais importância que elas têm. E aí sim, ao crescerem nesse hábito de honrar, todos possam experimentar esses resultados sobrenaturais que acontecem e vão acontecer na sua vida pessoal, na sua família, em todos os passos que você der daqui para frente. Realizações extraordinárias acontecerão na sua vida, pode ter certeza, porque onde um filho e uma filha de Deus com seu coração age, algo sobrenatural acontece. Você veio para fazer diferença na sua geração. Você não é igual às outras pessoas. Deus está falando isso para você nessa noite. Venha absorver o meu coração para que eu possa agir através da sua vida, assim diz o Senhor na sua vida. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honre o Rei. Senhor, ajuda cada um aqui, Pai, a compreender essa palavra, porque eu sei que essa palavra vai fazer a diferença na vida de quem recebeu, não somente para essa vida aqui, mas por toda a eternidade, porque esse aprendizado vai gerar um efeito cascata sobrenatural em toda a sua família. E seja assim na tua casa. Bote a mão no seu coração e repita assim comigo.